Olá, pessoal. Esperamos que vocês estejam bem e bem dispostos para encarar esse último momento do nosso curso. Estamos chegando após um longo período extremamente gostoso, salutar, interessante, produtivo, né? Muitas coisas interessantes nos cercaram nesse período de quase um semestre e estamos caminhando aí para o fechamento do nosso curso. Nessa nossa última videoaula, né, o nosso tema são a singularidade dos conhecimentos no currículo cultural da educação física. E, para isso, nós vamos apresentar aqui uma retomada de algumas ideias que a gente tratou com a questão do conhecimento, tentar localizá-la, né, na importância do debate do currículo, e pensando isso com o currículo cultural. E, num outro momento, né, o Marcos vai tratar especificamente dessas particularidades dos conteúdos, do conhecimento que atravessam, então, o nosso trabalho. É importante a gente retomar que essa questão da escolha, da seleção do conhecimento, ela é a questão mais importante para a gente definir um currículo, né? O debate curricular, desde Frank Blobit, no começo do século XX, era o que a gente vai ensinar, quais conhecimentos nós temos que possibilitar para que os alunos acessem, para que, nessa perspectiva, eles consigam se adequar, diante dessas ferramentas, desses conhecimentos apropriados, àquelas intenções que a escola propõe. Então, a seleção do conhecimento, a organização do conhecimento, o modo como esse conhecimento vai ser transmitido, ele é fundamental para a gente pensar qualquer teoria de currículo, qualquer proposta curricular. Também é importante a gente deixar claro que, dentro dessa ideia, a gente pode também tomar que a própria história da humanidade ela é marcada por uma questão filosófica muito importante que tem a ver com o conhecimento. Afinal, o que é o conhecimento? Porque os homens querem conhecer, conhecem as coisas do mundo e a si próprio. É um debate que atravessa toda a discussão filosófica e não apenas a questão curricular, a questão educacional. E é muito interessante, e eu trouxe para a gente começar, uma passagem que eu acho que é conhecida de todos nós, que marca, né, com a intenção de marcar essa importância do conhecimento na nossa própria trajetória de vida. Então, se eu pegar aqui, né, um livro ou um conjunto de livros que se conhece pelo nome, né, único exclusivamente desse conjunto de livros que marca a construção da tradição judaico-cristã, a questão do conhecimento é a questão do começo, né, da gênese da história do homem. E, né, um pedaço aqui separado para a gente pensar um pouquinho, que é quando Deus, né, está ali passeando no jardim do Éden, e, num determinado momento, né, ele procura por Adão e Eva, que até então não tinham vergonha um do outro. Mas, né, após aquela famosa passagem, né, da árvore do conhecimento, né, então Deus vai dizer para Adão nunca comer do fruto do conhecimento do que vem a ser o bem e o mal. Então, perceba, né, na construção da tradição judaico-cristã, que vai dominar e tem muita força sobre toda a estrutura do pensamento ocidental, né? Afinal, nós estamos no ano de 2021 depois de Cristo. Ele vai dizer para a gente ali, né, o texto vai dizer para a gente, essa narrativa vai contar para a gente que o conhecimento tem valor, né? Ele é o bem e ele é o mal. E aí Adão, né, a passagem a gente já sabe, né, os efeitos dessa relação com a Eva e com a cobra, né, com a serpente, né? Adão come, a Eva come, e aí eles percebem que estão nus. E é muito interessante, porque eles, ao se esconderem de Deus, né, e Deus o chama e pergunta, né, como soubestes que estava nu, como soubestes, né, porque tivesse as vergonhas, é porque soubestes que estava nu. É interessante a gente perceber como a nudez aí já é constituída, né, na construção dessa tradição como algo que é do mal, né, por conta de estar nu e ter provado, né, esse fruto do conhecimento, né, Deus marcou para todos os filhos de Adão, que somos nós, né, uma trajetória de vida árdua, né? Então, é interessante a gente pensar que nos gregos antigos, né, há uma passagem em Aristóteles, que ele também
vai citar que o homem, ele tem, né, a história do homem, a essência do homem é a busca pelo conhecimento. Então, a questão do que é o conhecimento e do que vem a ser o conhecimento, ela é atravessada, né, em todo o debate filosófico, inclusive algumas teorias, né, do que vem a ser esse conhecimento. Nós não vamos entrar nisso, né? Nós não somos da filosofia, né? Nem temos, né, tempo e conhecimento, ou melhor, saber, né, para a gente mergulhar nessa questão. A ideia central é que, a partir da concepção que eu tenho de conhecimento, eu também faço um determinado trato desse conhecimento na escola. Então, mais, ou talvez anterior, a gente pensar na seleção do conhecimento, é a gente discutir um pouquinho o que vem a ser o conhecimento. Então, nós já comentamos isso nos primeiros encontros, né? Essa construção da noção de conhecimento na sociedade moderna, ela está intimamente ligada a uma ideia de um sujeito que conhece, um sujeito cognoscente, e um objeto, né, a ser conhecido, um objeto cognoscível. É essa relação entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido, né, que se produz o que é o conhecimento. Logo, o conhecimento tem uma relação direta com a verdade do objeto, a verdade das coisas do mundo, sendo que esse objeto, né, pode ser qualquer coisa, inclusive o próprio homem, inclusive o próprio sujeito. Então, quando eu também penso isso, eu estabeleço uma maneira de me relacionar com os grupos sociais, com as pessoas, né, com as diversas relações que se estabelecem, da qual se produz o conhecimento. Se eu entendo o conhecimento a partir de uma perspectiva da capacidade de um sujeito vir a conhecer, né, algo, a nossa ação na escola, com a sua função de transmitir conhecimento, e agora, né, de uns tempos para cá, também pensada na lógica da produção do conhecimento, onde, né, o currículo cultural também vai se abraçar, a gente entende que se eu tenho uma concepção do conhecimento como fruto de uma relação entre um sujeito com uma capacidade de conhecer e um objeto que tem elementos que nos permitem conhecê-lo, né, isso está na teoria, né, de Immanuel Kant, e que também depois vai ser difundida por vários teóricos que vão pensar as questões da aprendizagem, como Piaget, por exemplo, né, você vai pensar a escola como um espaço de chegar à verdade do objeto. E isso está intimamente ligado com uma concepção de mundo. Então, é importantíssimo a gente entender que nós estamos pensando um mundo, uma sociedade multicultural, com grupos diversos, situados em situações de poder variadas, né, em relações e assimetrias de poder variadas, em formas de governo, de condutas de si e dos outros, de uma população de formas variadas, fica praticamente inconcebível nós tratarmos o conhecimento como essa relação direta, né, entre um sujeito capaz de conhecer, um sujeito dotado de razão, e um objeto a ser conhecido a partir do acesso a essas propriedades do objeto. Mesmo que isso seja modificado por uma relação entre uma essência, né, do sujeito, uma capacidade racional não influenciada, né, pelos aspectos das relações, ou históricas, ou quando eu tenho uma outra maneira de conceber o conhecimento, a partir dessa lógica também, né, de que há uma influência direta da cultura no modo como eu conheço uma relação histórica. Mas os dois modos, né, que principalmente na educação tem a ver com teorias, vamos localizar em dois autores principais, né, mas em teorias piagetianas e teorias vygotskianas, teorias, né, que ensinam a construção do conhecimento a partir de uma relação dessas propriedades do sujeito com as propriedades do objeto, ou uma teoria que ensina que essa relação entre o sujeito e o objeto se dá não só pelas suas propriedades, mas pelas condições históricas e possibilidade de você se constituir, ambas estão centradas numa mesma noção de um sujeito cognoscente. Isso tem que ficar razoavelmente claro, porque isso também implica um modo de ser sujeito e estar no mundo produzido por uma certa cultura, né, que é a cultura europeia, moderna, iluminista e etc., que, a partir, né, de várias proposições, entende-se que o seu modo de estar no mundo, né, é o modo que é universal e tem que ser para todos.
Então, aqui, né, nós já colocamos com vocês que a gente parte de uma ideia Foucaultiana, né, de que o conhecimento é fruto de jogos de poder, de relações de poder, né, já discutimos isso no primeiro momento, discutimos também um pouquinho na discussão do texto de aprofundamento, e que, em alguma medida, né, o Foucault também é herdeiro, né, do modo como Nietzsche pensa, né, a produção do conhecimento também como invenção, apenas como uma diferença que, para o Nietzsche, o conhecimento está intimamente ligado às forças de um sujeito, né, e são essas forças que mobilizam o sujeito que quer, que tem vontade, né, de conhecer e de conhecer a vida e dizer sim, essa possibilidade de estar sempre produzindo. O conhecimento, ele é fruto de forças, né? Não tem a ver com os jogos de poder que Foucault fala, né? Foucault dá vamos dizer assim, um up, né? Um salto além do que foi Nietzsche. Mas é importante, né, essa construção filosófica, de onde vem, né, para a gente estarmos pensando a ideia de que o conhecimento se dá não na invenção de um sujeito capaz de conhecer, mas esse conhecimento ele pode ser produto, né, dessas forças de um sujeito que tem vontade de poder, né, que tem vontade de dizer como as coisas têm que ser, e que, ao dizer, aí vem Foucault, né, não simplesmente se estabelece o que é dito ou o que é conhecido, ou a verdade, né, como Nietzsche diz num outro momento sobre o conhecimento, mas que essa verdade se instaura por meio de relações de poder, né, por meio de um processo, de uma construção que é discursiva de um campo de saber. Então, é interessante também marcar aqui a distinção entre saber e conhecimento, né? Saber a gente pode pensar com Foucault, né, trazendo até aqui uma citação direta, né, que ele coloca na Arqueologia do Poder. Ele vai dizer para a gente que... Opa, perdi a página. Aqui. Ele vai dizer que um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática discursiva, que se encontra assim especificada, o domínio constituído pelos diferentes objetos que vão adquirir ou não um status científico, né? Então, um saber da educação física, né, é aquilo que é possibilitado falar-se, né, numa certa ordem discursiva, que se apropria e que divulga e que trabalha com certos conhecimentos, né? Então, o saber seria não um conjunto de conhecimento, né, mas essa construção de um modo discursivo de dizer sobre esse conhecimento e esse conhecimento, né? Então, o saber da educação física é diferente do saber médico e é diferente dos saberes dos esportistas, e é diferente dos saberes das pessoas que manipulam e brincam com pipa, e é diferente do saber das pessoas, né, que elaboram a coreografia de uma determinada dança. Então, aqui a gente está reforçando algumas ideias já debatidas. O porquê do aprofundamento? Para entender o conhecimento, né, como produto, né, tanto dessas forças de um sujeito, mas principalmente da sua veridição a partir desses embates, dessas tramas, nesses jogos, né, de poder que existem das diversas relações de instituições, práticas, sujeitos, etc. E o saber, né, como esse conjunto mais amplo de organização que se dá, de forma de falar que se dá num determinado discurso que caracteriza um determinado campo, né? Então, ampliamos quando trazemos saberes que estão à margem, que estão escondidos, que são insurgentes, que não são muito comentados no âmbito da escola, a partir da lógica da escola como um conhecimento fruto da razão. E aprofundamos quando a gente traz, né, os elementos que permitem que aquele conhecimento, então, tenha força, fique, apague, se modifique. Isso é muito importante para a gente entender isso. Retomando as questões da educação, né, o texto indicado para a leitura, ele traz uma coisa muito interessante, ele traz uma definição, então, do que vem a ser conteúdo, e essa relação de conteúdo e conhecimento é uma relação quase linear, vamos dizer assim, quase pare, né? Então, a questão do conhecimento, ela tem muito a ver, novamente, com o modo como esse conhecimento é tratado na escola. Aqui é um outro debate, né? Que conhecimento é esse que é tratado na escola? É o conhecimento escolar, o conhecimento escolarizado, né? Que é um conhecimento produzido em outros âmbitos e que, ao vir para a escola, ele é didatizado, ele é transposto de uma forma, de uma organização linear e progressiva, porque que se entende que a produção do conhecimento, da capacidade racional de operar conhecimento, vai depender de estruturas
de ação, marcadas pela relação entre a maturação e as experiências do sujeito, ou numa outra linha, né, com aquela ideia de que o sujeito está sempre num momento de mudança de uma determinada zona de compreensão do objeto, né, a partir do momento que ele faz mediações, ele sofre mediações e relações com os demais sujeitos da cultura. Né? Então, o Marcos traz para a gente, né, uma citação do Gimeno Sacristan, que vai buscar no sociólogo inglês, né, do Basil Bernstein, essa definição, né, que o conteúdo, né, aquilo que traz e vai ser abordado na escola, tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. Né? Essa é uma definição que ajuda muito a gente pensar o currículo a partir da própria tradição crítica, né? Em oposição à trajetória, né, tradicional do currículo. Ou seja, tudo aquilo que acontece nas experiências que os sujeitos têm na escola é um conteúdo, né? Se transforma num determinado tipo de operação, vamos dizer assim, que possa contribuir para a formação do sujeito. Essa ideia, né, ela também está nas visões pós-críticas, mas um pouco mais alargada, né, como foi dito aqui, por conta das relações de poder que instauram essas experiências que estão lá, ou tudo aquilo que compõe, né, o tempo escolar, seja os conhecimentos transmitidos, seja os saberes discursados, né, os diversos campos de saber que são discursados, e os diversos acontecimentos que acontecem, os acontecimentos que ocorrem na escola, né? E aí é muito interessante, né, se a gente pensar aqui, eu trago também uma citação que está nesse mesmo livro que o Marco cita, né, uma citação do Thomas Popkewitz, né, que é um autor que discute as questões do currículo sob uma lógica, né, da sociologia. Ele vai dizer assim: nossos esquemas de linguagem fazem com que percamos a perspectiva de que a condição da escolaridade é uma construção social, né? Teorias críticas nos alertaram sobre isso. Essa perda faz com que pareça natural e inevitável. Parte da inevitabilidade é o que chegamos a aceitar como discurso sobre escolaridade. Que discursos são esses? As crianças são aprendizes, o ensino consiste em motivá-las, né, em arrumar, né, garantir um método interessante, motivá-las, trabalhar com os interesses, e o currículo compõe-se de matérias como as ciências, os estudos sociais, a gente acrescenta aqui a educação física e a matemática. Utilizando a linguagem da escolaridade, esquecemos que a aprendiz ensina em matérias escolares tem suas histórias particulares. Se as matérias e disciplinas têm histórias particulares, os conhecimentos também têm. São práticas que não aparecem até muito tarde no processo da Revolução Industrial para guiar as tarefas da moderna escolarização. Então, com a Revolução Industrial, a escolarização vai começar para ter outra função, mais preocupada em produzir sujeitos que vão atuar, né, em acordo com essa sociedade industrializada. E a gente sabe que tem esses momentos históricos, né, na própria trajetória da construção do currículo. No começo do século, um currículo mais eficientista, então se preocupava com conhecimentos, com campos do saber, que até então bastante desorganizados. Eles têm que ajudar, contribuir para que esses sujeitos se formem para atuar com as novas demandas dessa sociedade que se anuncia no final do século XIX, começo do XX, né? Nós estamos falando de um autor estadunidense que tem tanto impacto da Revolução Industrial, né, do alargamento da Revolução Industrial, ou a segunda Revolução Industrial, que é a elétrica, como uma chegada de uma onda migratória muito intensa nos Estados Unidos. Então, esse conhecimento tinha que garantir a adequação dessas pessoas, né, à escola, à sociedade. E, ao mesmo tempo, né, nós temos uma outra linha que também vai se preocupar com esses conhecimentos, mas mais preocupadas com o exercício da cidadania, que começa a aparecer com força, que era para atuar numa sociedade democrática. Relembramos, né, mais uma vez, que nesses dois momentos, ou nessas duas formas de organizar o currículo, não há uma preocupação com o conhecimento do ponto de vista de pensar sobre ele como algo que produz certas desigualdades ou condições desiguais. Isso vai acontecer mais para frente com os críticos, né? Então, os críticos começam a questionar ali nos anos 60, 70, muito tempo depois, que esses conhecimentos que a escola traz favorecem, né, um certo modo de estar no mundo que não permite às pessoas observarem, atentarem, se conscientizarem-se, né, das relações de dominação que a classe
detentora, né, dos meios de produção, a classe burguesa, opera, né, sobre a classe trabalhadora, né? Esse é um debate que começa na França, né, e que se expande pela sociedade ocidental ali nos anos 60, 70. Então, a gente pode pensar dois exemplos, né? Acho que um exemplo clássico é por que tínhamos os métodos ginásticos no começo da escolarização? Entendia-se que esse tipo de conhecimento, né, os conteúdos que compõem essas aulas do método ginástico, né, pautadas nos diversos métodos ginásticos, elas corrigiriam corpos, né, vindo de diversos grupos, elas potencializariam esses corpos, produziriam corpos fortes para o trabalho, fortes para as disputas militares, as mulheres fortes para a reprodução, e, do mesmo tempo, ao incorporar certos valores desses conhecimentos, então, o bem e o mal, né, o conhecimento sempre dotado de valor, esses conhecimentos favoreceriam uma vida mais social, menos afeita aos problemas e aos vícios e à criminalidade, tudo aquilo que uma sociedade industrial produz, né? Então, por isso, esse conhecimento. Quando nós temos, no século XX, né, uma mudança, né, na forma da gente pensar a sociedade, a Revolução Industrial já se instaurou, né, a economia política liberal já se espalhou pelo mundo, nós estamos vivendo um outro momento onde agora a competição é o elemento forte entre nações, entre diversos grupos, e aí você precisa de conhecimentos que levem os sujeitos a incorporar um certo modo de ser, né? Que aí vem o esporte para dentro da escola. Quando nós chegamos no final do século e que esse debate, né, no campo da educação física brasileira, ele critica o processo seletivo dos esportes, a gente sabe que nós vamos abrir algumas frentes distintas, né? Aquelas mais preocupadas com o acesso aos conhecimentos que permite a gente perceber as formas de dominação do mundo, ou seja, tirar da nossa frente o véu que nos engana e a gente chegar na consciência plena, ou aqueles conhecimentos que excluem qualquer perspectiva de exclusão e garante que todo mundo possa desenvolver, né, desenvolver as suas habilidades, né, sejam elas cognitivas, motoras e afetivas, né? Mas, novamente, ambas no mesmo projeto de sujeito, ambas ainda na mesma ideia de conhecimento, e ambas debatendo o conhecimento a partir de interesses de classe, né? Se eu trago os conhecimentos científicos, se eu trago os conhecimentos mais escolarizados, como que eu escolarizo os conhecimentos científicos, se eu trago outros conhecimentos, os conhecimentos populares, né? Como vai acontecer nas pedagogias, né, herdeiras de Paulo Freire. Então, é importante a gente lembrar, né, que essa disputa, né, daquilo que seleciona o conhecimento está intimamente ligada a uma visão de sociedade, uma visão de homem. Mas a gente não pode esquecer, retomo, qual é a concepção de conhecimento. Então, o que acontece diante de tudo isso, né, diante, né, das práticas pedagógicas que a gente tem visto por aí? É uma grande disputa entre que tipo, quais conhecimentos, como, com que critérios selecioná-los, de que forma que eu vou organizá-los. Nós temos, desde os anos 40, uma racionalidade pensada sobre isso, né? A famosa racionalidade de Tyler, tyleriana, onde ele criou, né, critérios para a seleção de objetivos, critério para a seleção de atividades, critérios para organizar as atividades e critérios para a gente pensar a avaliação, se esse processo de seleção de objetivo, atividade e organização tornou esse currículo, né, suficientemente interessante, eficiente. Esse é um modelo que vai permanecer, né, em toda a escolarização, vai influenciar a escolarização até os dias de hoje. Basta ver que quando eu tenho que fazer um planejamento, e me aparece assim, objetivo, né, método, conteúdo, avaliação. Eu tenho que entregar o planejamento todo do mês, do ano, ou do semestre, ou de toda a turma, para eu poder entender, né, do começo ao fim o que a escola está fazendo. Essa é uma ideia, né, que mesmo num pensamento mais crítico, ela está ali, em que pese os críticos alargarem, né, meio que negarem a ideia de planejamento, mas ela está ali, né? O que vai mudar um pouco desses elementos é
fazer um planejamento mais dialógico com as pessoas. Mas ainda fica, né, pensada de uma outra maneira, né, olhar para os conteúdos nessa ideia, nessa progressão. Então, essas questões, elas vêm atravessando o debate curricular há muito tempo, em linhas, como a gente falou, em tradicionais e críticas. Quando a gente vem para aquelas propostas que vão se pautar, né, naquilo que é conhecido como teorias pós-críticas, e vai abraçar uma outra concepção de conhecimento, essas coisas saem um tanto quanto de cena, né? A questão passa a ser agora esses conhecimentos e as possibilidades dos seus efeitos subjetivos. Então, ao trabalhar com todas as possibilidades discursivas, né, dos saberes de diversas áreas, e pensar o conhecimento como essa invenção e essa produção, eu abro, né, a possibilidade para um trabalho um pouco mais político e muito mais artístico por parte do docente. Por que é mais político? Porque não é um documento oficial, BNCC, PCN, um livro didático, né, um livro paradidático, né, não é nada disso que vai determinar o trabalho do docente. Então, a própria forma de organizar o conhecimento na escola vai se modificar. Ela não pode ser, né, como já foi discutido aqui, dada a priori. Ela também vai posicionar numa perspectiva artística, porque todo o processo de construção e de elaboração do currículo vai ficar, né, ali com o docente, com os discentes, com a equipe da escola, né, se for possível, num processo mais amplo, né, produzir, né, isso comprometido, aí a ideia da arte, comprometido com uma outra forma de estar no mundo. E aí a importância da gente pensar a diferença. Então, se nós olharmos, né, o Marcos vai nos mostrar para essa singularidade dos conhecimentos na perspectiva cultural, eu não posso esquecer que o trato que é feito nas aulas, eles, em alguma medida, né, eles têm que abrir a porta para se entender se o conhecimento é uma produção decorrente de jogos de força, se o conhecimento e a verdade produzida sobre o conhecimento é fruto de forças, no primeiro momento, de um sujeito, e depois, né, de jogos, de relações de poder entre instituições, entre grupos diversos, abre-se a possibilidade para você perceber que as coisas não são únicas, mas que as coisas podem ser múltiplas, no seu sentido de multiplicidade, no seu sentido de multiplicação. Nós tivemos recentemente, né, e o convite para a defesa da tese foi apresentado aqui, né, então o professor Pedro Boneto veio pessoalmente, virtualmente, convidar a todos e todas para assistir a defesa da tese dele. E na defesa da tese do Pedro, o que ele nos traz? Ele nos traz várias experimentações, né, então ele já muda o modo como ele percebe a sua prática, a prática sempre como uma experiência do docente com ele mesmo, uma experiência, né, no sentido ensaístico, né, de a gente tem que estar fazendo uma coisa que pode ser produzida de um outro jeito, né, enquanto um experimento, né, não se sabe aquilo exatamente que pode produzir, e ao trabalhar, né, os diversos relatos que ele mostra na sua tese, todos eles são compostos de possibilidades múltiplas de acessar saberes, né, campos discursivos diferentes, compostos por conhecimentos que, na sua diferença, ou seja, na impossibilidade de a gente definir esse conhecimento como uma coisa única, percebe-se, né, que esse conhecimento está sempre em disputa. E é isso que nós entendemos, e ele vai mostrar esse nosso trabalho, que abre a perspectiva da diferença. Então, outro conhecimento, outro conceito importante, outra ferramenta importante e difícil da gente, né, compreender pelo nosso modo de pensar, que é moderno. Então, um outro texto que está indicado para a leitura, né, do encontro é um texto que vai mostrando os diversos modos como o termo de diferença é utilizado na educação, né, na sociedade de um modo geral, e vai, né, ao seu final, mostrando, né, como alguns autores, a partir da mesma ideia de que é impossível que as coisas fiquem as mesmas,
mas que o exercício de tentar fazer com que a coisa seja o mesmo sempre, ou seja, que ela seja idêntica a si próprio, é um exercício dessa sociedade nossa que tenta o controle de tudo. Pensar a diferença é pensar na impossibilidade das coisas se manterem como para sempre, do modo que são, e pensar na sua impossibilidade de ela nascer como uma essência, né? De ela surgir, de ela ser uma essência. Visto que, se a gente for pensar com Nietzsche, né, se o conhecimento é embate de forças, essas forças são forças por si só. Nós não conhecemos, essas são as forças que fazem as coisas aparecerem, né? Se nós formos pensar com Foucault, né, são esses embates de jogos de poder entre instituições, grupos, culturas, etc., que produz algo para dizer sobre essa coisa. E é isso que Deleuze vai dizer para a gente com relação ao pensamento. O nosso pensamento, pensamento moderno, é um pensamento que trata o conhecimento a partir da representação que a gente faz dele. E a representação sempre é um problema, porque ela fixa, né, uma identidade ao objeto, sendo que o objeto, ele desde sempre, ele difere de qualquer coisa. Não existe nada anterior a ele que diga o que ele é. Ele é sempre uma produção, né? Então, quando eu tenho, né, a diferença na linguagem, a linguagem, ela nunca permite que a gente capture o significado das coisas. Quando eu vejo que as relações de poder, elas mobilizam, né, os embates para tentar afirmar o que as coisas são por meio dos seus jogos de poder. E quando eu entendo que o pensamento não é representacional, mas que pensar de forma representacional fixa uma identidade à representação, com esses elementos, qual é o trabalho no currículo cultural, então? É esse campo imenso, né, do que vem a ser, né, de quais conhecimentos que podem compor o currículo, a sua noção de conhecimento como uma produção de embates, que permite a gente compreender que as coisas estão sendo sempre em disputa, e se elas são, então, em disputa, elas podem abrir a possibilidade de a gente pensar de um outro modo, e não pensar com a representação. Atuar nos jogos de poder, para atuar nos jogos de poder, perceber o seu lugar nessa produção de campos de saber. E assim, né, a gente ser um sujeito que compreende a si próprio como produto, enquanto conhecimento, desses embates, o que nos permite abrir a possibilidade de pensar de um outro modo. É aqui que a gente pode, mais uma vez, se aproximar de Nietzsche, né, quando Nietzsche vai falar da afirmação à vida, do sim à vida, em que pese, né, o seu discurso entre os que dizem ser a vida são os fortes e os que negam essa possibilidade são os fracos, e no currículo cultural a gente abre a porta para os fortes e os fracos, o que se pretende com essa singularidade desses conhecimentos, com a multiplicidade desses conhecimentos, com essa potencialização da diferença, é exatamente aquilo que ele vai dizer que é a vontade de poder fazer as coisas de um outro jeito que valham a pena, né? Que elas possam ser repetidas mesmo de uma forma mais difusa, e que é isso sim que é afirmar a vida, né? A vida como aqueles que não tentam a dominação, a vida como aqueles que pensam, né, em si e não a partir, não em si egoístico, né, mas não a partir do modo de vida do outro ou de ressentimento com o outro. Então, aqui a gente abre, né, um leque para as perguntas e as dúvidas do nosso encontro, nosso último encontro síncrono, que nós vamos fechar, então, o trabalho discutindo essas questões da diferença do conhecimento e dessas singularidades do conhecimento, né, como potência para a afirmação de um outro modo de ser, de um modo de ser que talvez nos permita ser mais solidários nas formas de governo que nos tocam, que nos prendem, que nos capturam e que muitas vezes impedem a gente de poder ser outras coisas, né? Tá bom? Eu espero que vocês fiquem com bastante dúvida e que a gente possa fazer da sexta-feira, né, um encontro de muitas problematizações. Um forte abraço para vocês, e aí o Marcos segue com vocês falando sobre esses conhecimentos específicos, singulares, né, do currículo cultural. Pessoal, espero que todas e todos estejam bem.
Assim como fez o Mário, quero partilhar com vocês a minha alegria de ter percorrido todas essas semanas, todo esse longo percurso, ao lado de tantas pessoas interessantes, de tantas pessoas interessadas numa outra educação física, tantas pessoas interessadas numa outra forma de pensar a prática pedagógica, numa outra maneira de contribuir para a produção de uma sociedade menos desigual. Nunca foi nossa intenção dizer que a perspectiva que foi aqui estudada, discutida, debatida, analisada, ela é melhor que as demais. Nunca foi nossa intenção convencer ninguém de nada. A nossa única intenção foi dizer para vocês, olha, também se pensa isso a respeito da educação física. É a isto que temos dedicado todo o esforço de muitas pessoas que constituem os grupos de educação física escolar, tanto da Faculdade de Educação da USP quanto da Faculdade de Educação Física da Unicamp, partilhar com vocês aquilo que vem sendo produzido, pensado, discutido. Que bom que vocês puderam estar conosco, que bom que pudermos estar juntos ao longo de todas estas semanas e com tanto trabalho assim que vocês se comprometeram a fazer, que vocês realizaram nesse período. O tema do nosso encontro, vejam bem, quero insistir, o tema do nosso encontro é conteúdos na perspectiva cultural da educação física. Estamos aí no âmbito do curso de extensão, currículo cultural da educação física, perspectivas política, epistemológica e pedagógica. E o objetivo nada mais é do que identificar a singularidade dos conteúdos do currículo cultural da educação física. Vocês perceberam na introdução que o Mário fez à discussão e na discussão que o Mário fez, ou seja, ele citou isso logo no comecinho da fala e depois no desenvolvimento da fala mais de uma vez, ele tratou os conteúdos da perspectiva cultural como singularidades. Nós entendemos e estamos fazendo isso a partir daquilo que vem sendo feito nas escolas, a partir das pesquisas realizadas e a partir também da opinião de vários colegas espalhados pelo Brasil que trabalham com outras propostas. Entendemos que os currículos, que o currículo cultural da educação física tem abordado, tem colocado em circulação, tem disponibilizado outros tipos de conhecimento para além daqueles que caracterizam as propostas críticas ou tradicionais do componente. E, obviamente, estou aqui olhando para aquela categorização tão conhecida, elaborada por Tomás Tadeu da Silva, as teorias críticas, as teorias tradicionais, as teorias pós-críticas de currículo. Então, se vocês olharem as perspectivas curriculares da educação física que se alinham às teorias críticas ou às teorias não críticas, ou também conhecidas como teorias tradicionais, a noção de conhecimento é outra, logo a noção de conteúdo é outra. No nosso curso, nós abordamos os seguintes temas: emergência do currículo cultural da educação física na área de códigos e linguagens, princípios ético-políticos da perspectiva cultural do currículo cultural da educação física, tematização, problematização e desconstrução no currículo cultural da educação física, vivências, leituras e ressignificações, que são as situações didáticas ou encaminhamentos pedagógicos do currículo cultural da educação física, outros encaminhamentos pedagógicos, ampliação e aprofundamento, e avaliação e registro na perspectiva cultural, e hoje finalizamos com os conteúdos no currículo cultural da educação física. Observem que eu chamei todos estes itens de temas do nosso curso. São temas porque eles se desdobram em muitos conteúdos. Eles não são conteúdos. Conteúdo, como vocês viram no que foi dito, conteúdo é tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. Portanto, partindo desse tema, nós discutimos, ouvimos, anunciamos, colocamos vídeos, vocês fizeram leituras. Tudo isso que vocês disseram, tudo isso que vocês pensaram, tudo isso que nós dissemos, tudo isso que nós pensamos, tudo aquilo que foi colocado em circulação é conhecimento. Logo, não o que nós pensamos, mas o que nós dissemos, o que vocês disseram, o que vocês leram, o que nós lemos, o que vocês registraram e encaminharam, o que nós lemos daquilo que vocês registraram e encaminharam, tudo isso é conteúdo que foi colocado em circulação.
Então, cada vez que nós iniciávamos os encontros, nos remetendo a um caso, a uma situação da prática, ou nos remetendo a algo que alguém escreveu, encaminhou para a gente durante a semana nas respostas das atividades, aquilo que foi produzido na escola, ou aquilo que vocês produziram, encaminharam para a gente, aquilo é conteúdo, aquilo é conhecimento, aquilo esteve presente nos nossos encontros. Então, esta conversa ela já apareceu lá no nosso primeiro encontro síncrono. Tema é uma coisa, conteúdo é outra. Estes foram os temas do nosso curso que nós todos e todas fizemos juntos. Esses foram os temas. Agora, conteúdos foram inumeráveis. Conteúdos foram bem mais do que temas. Conteúdo foi tudo aquilo que preencheu esses encontros, tudo aquilo que vocês acessaram, tudo aquilo que nós organizamos, tudo aquilo que nós acessamos, tudo aquilo que nós propusemos. Ou seja, quando alguém apresentou um questionamento, quando alguém se manifestou no chat ou abrindo o microfone, isso foi conteúdo, foi conhecimento que foi colocado em circulação. Mas nem sempre foi assim. Então, nesta obra, como vocês sabem, é um trabalho muito conhecido que influenciou muito a educação física brasileira, educação física escolar, fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista, de Tani, Cocobum, Proença e Manuel, um grupo de colegas bastante respeitado, bastante conhecido, eles escreveram assim lá na página 137. As considerações sobre quais habilidades e também a maneira pela qual elas são adquiridas num determinado período indicam os conteúdos que podem vir a ser utilizados pelo professor de educação física no desenvolvimento de suas aulas. Ou seja, se as crianças estão no estágio inicial, se as crianças estão no estágio intermediário, se as crianças estão no estágio maduro de uma determinada habilidade motora, aquela habilidade motora de manipulação, deslocamento ou equilíbrio, aquela maneira de organizar, aquela tarefa que nós vamos propor, passa a ser o conteúdo nessa perspectiva da educação física. Os conhecimentos de desenvolvimento motor, portanto, a base epistemológica, tem implicações profundas na determinação do conteúdo a ser ensinado. Então, nesta proposta, na perspectiva desenvolvimentista, nesta proposta, o conteúdo tem uma relação direta com a habilidade motora que será trabalhada, porque, como vocês sabem, nessa proposta, o desenvolvimento motor ele é impulsionado pela aprendizagem das habilidades motoras. Então, se nós temos como meta formar cidadãos e cidadãs desenvolvimentalmente completos, do ponto de vista do desenvolvimento motor, ou com um bom desenvolvimento motor, pessoas que saibam utilizar as habilidades motoras, saibam resolver problemas motores do cotidiano, no mundo esportivo ou nos momentos de lazer, ou seja, se essa é a meta da educação física, o conteúdo tem relação direta com a etapa de crescimento e desenvolvimento, com aquela habilidade que nós queremos aprimorar. Então, conteúdo nessa proposta é uma coisa. Numa outra proposta de educação física, e aí extraída do livro, esta frase é extraída do livro de Metodologia do Ensino de Educação Física, de Carmen Lúcia Soares e colaboradores, os conteúdos são conhecimentos necessários à apreensão do desenvolvimento sócio-histórico das próprias atividades corporais. Como vocês sabem, essa proposta ela tem inspiração na pedagogia histórico-crítica, essa proposta tem, por sua vez, que tem inspiração no materialismo histórico, ela entende que as práticas corporais, que aí são chamadas de atividades corporais, elas vão se transformando ao longo da história e todo aquele conhecimento que permita compreender como se dá esse processo de transformação a partir das relações que o homem e a mulher, a partir das relações que o homem e a mulher ocupam numa sociedade, relações de trabalho numa sociedade complexa como a nossa, tudo isso é conhecimento, portanto, tudo isso é conteúdo que ajuda a compreender como que se transformam essas atividades corporais, essas práticas corporais. Se vocês se lembram, o conhecimento nessa proposta nada mais é do que a reflexão pedagógica sobre a cultura corporal. Então, a
uma diferença substantiva entre a perspectiva tradicional da educação física e a perspectiva crítica da educação física no que diz respeito ao conteúdo. Em momento nenhum deste conhecido livro, brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas são chamadas de conteúdos. Isso se dissipou, se disseminou na educação física, isso no meu entender, e aí eu assumo a responsabilidade do que eu estou dizendo, no meu entender isso é um equívoco, é um erro, né? Ou seja, é mais um dos equívocos conceituais que nós cometemos. Então, práticas corporais nós entendemos como temas, neste mesmo livro são tratadas como temas. Na perspectiva cultural, vocês se lembram que tema é reterritorializado a partir do pós-estruturalismo. Tema, na perspectiva cultural, é tema cultural, que nada mais é do que ocorrência social da prática corporal. Então, tema é uma coisa, conteúdo é outra. O nosso curso se organiza por temas, mas o nosso curso tem muitos conteúdos. A educação física desenvolvimentista, ela extrai o conteúdo do conhecimento do desenvolvimento motor. A educação física crítico-superadora, ela extrai o conteúdo do desenvolvimento sócio-histórico das próprias práticas corporais. Ambas olham para o conhecimento científico como a argumentação mais elaborada sobre aquele objeto. Então, conteúdo nessas propostas é sempre conhecimento científico. Bom, dito isso, esclarecido esse ponto, é importante a gente retomar, assim como fez o Mário, a gente retomar alguns argumentos mais recentes, alguns argumentos que dialogam bem mais com esse campo, como vocês já viram, que nós estamos navegando, né? O pós-estruturalismo, os estudos culturais, o multiculturalismo crítico, as filosofias da diferença, os estudos de gênero, o pós-modernismo, ou seja, esse outro campo mais contemporâneo para a gente pensar a educação, né? Ninguém disse campo melhor ou pior, né? Ou seja, é um campo cuja produção chega ao currículo e chega à educação mais recentemente. Então, na opinião de Basil Bernstein, conteúdo é tudo aquilo que ocupa o tempo escolar. Na opinião de Popkewitz, como já mencionou o Mário, conteúdo é uma construção social. Ou seja, o conteúdo não está dado, o conteúdo não vem da natureza, o conteúdo não brota, não aparece. O conteúdo é resultado, portanto, de embates. O conteúdo é resultado, portanto, de jogos de força. E o conteúdo, e os conhecimentos, né, o conteúdo na visão de Jimeno Sacristán, conteúdo são conhecimentos com os quais o estudante interage no ambiente escolar. Então, os saberes são inúmeros, os conteúdos são inúmeros, os saberes são inúmeros, os conhecimentos são inúmeros, mas a partir do momento que eles ocupam o tempo escolar, a partir do momento em que os estudantes interagem com eles, eles se tornam conteúdos. Como vocês bem sabem, em algumas propostas os conteúdos são decididos a priori. Nessas duas vertentes da educação física que eu acabei de mencionar, os conteúdos são decididos a priori. Na perspectiva cultural, os conteúdos mudam de posição, os conteúdos aparecem de uma maneira bastante diferente. Bom, e aí acho que vale a pena, já que vocês foram em mais de uma oportunidade convidadas e convidados a darem uma olhada nesses materiais, a interagirem com esses materiais, a reconhecerem nesses materiais conhecimentos importantes sobre a prática pedagógica, e aí relatados, registrados por inúmeros não, né, porque são alguns, né, professores e professoras que afirmam colocar em ação a perspectiva cultural da educação física, mas são vários, né, há no total 31 relatos de experiência. É importante que a gente pince alguns exemplos dessas experiências relatadas para que a gente possa pensar a noção de conteúdo na perspectiva cultural da educação física. Ou seja, a ideia não é, portanto, definir para vocês o que é conteúdo, mas ajudá-los e ajudá-las a ver, olha, isso foi abordado nas aulas desses professores e dessas professoras. É por isso que nós estamos dizendo, e a partir dessa explicação de conteúdo
de Popkevitz, de Jimeno Sacristán e de Basil Bernstein, que a gente pode dizer que isso aconteceu nas aulas, portanto, o conteúdo do currículo cultural da educação física, ele não é a mesma coisa que o conteúdo na perspectiva desenvolvimentista, que o conteúdo na perspectiva crítico-superadora, ou, se vocês quiserem, na perspectiva esportivista, na perspectiva da educação para a saúde, na perspectiva crítico-emancipatória e na perspectiva psicomotora. Ou seja, se você olhar as propostas que estão aí presentes, que estão de alguma maneira influenciando professoras e professores, documentos curriculares, cursos, etc. Ou seja, nessas propostas vocês têm outras definições, outras compreensões, outras visões de conteúdo. E aqui fizemos a seguinte organização. Nós colocamos de um lado os temas que foram abordados por alguns professores e professoras naqueles relatos que vocês já conhecem, do outro lado, alguns dos conteúdos. É óbvio que foram bem mais conteúdos, mas eu gostaria de, como eu disse, pensar alguns. Então, no trabalho realizado pelo professor Everton, em que ele tematizou jogo de taco, aparece como conteúdo o que a mídia diz sobre o jogo de taco. Então é interessante dizer, as crianças falaram sobre o taco, as crianças jogaram o taco, as crianças discutiram os tamanhos do taco no jogo de taco, ou seja, muitas coisas aconteceram. Mas também aconteceu do professor conversar com as crianças sobre o que a mídia diz sobre o jogo de taco que é jogado na periferia da cidade. No trabalho realizado pelo professor Luiz Alberto dos Santos, que foi já mencionado, né? Tivemos aqui uma menção a outro trabalho dele no encontro síncrono passado, no trabalho que ele realiza, que está registrado naquele livro Escrevivências da Educação Fisicultural, na coletânea publicada em 2020, o professor tematiza jiu-jitsu e as crianças se dão conta que jiu-jitsu também é praticado lá na igreja. E aí o professor que trabalha com jiu-jitsu na igreja é convidado pelo professor Luiz para visitar a escola, conversar com as crianças, e esse professor faz uma explicação, apresenta uma explicação sobre os valores do jiu-jitsu. Então, olha só, os valores do jiu-jitsu foram colocados em circulação naqueles encontros, portanto, eles se tornaram também conteúdos disseminados, conteúdos postos em circulação, conteúdos abordados a respeito do jiu-jitsu. O professor Vinícius, ele trabalhou com a dança, o passinho dos maloca, né? A dança do passinho. E foi interessante como ele chega nesse tema, foi interessante como as crianças começam a dançar, foi interessante a visita que um grupo fez à escola, onde ele se apresentou, as crianças dançaram junto com ele. Foi um dia que a escola se mobilizou em função da recepção, esse grupo de jovens, né, que cultivam essa manifestação, e aí aparece com bastante evidência, no meu entender, no relato do professor, a gestualidade dessa dança. Também o que os meninos e meninas pensavam sobre a dança, pensavam sobre os rapazes do próprio bairro que dançam, como isso circula nas redes sociais, como isso circula principalmente no YouTube, como todas as crianças conheciam essa manifestação, mas eu quero destacar, quero pensar para vocês a importância do trabalho com a gestualidade dessa dança. E no trabalho do professor Leandro, publicado lá na coletânea de 2020, há um comentário sobre aquela situação tristíssima, terrível para falar a verdade, em que o jogador Daniel Alves, alguém da arquibancada jogou uma banana para o Daniel Alves. E houve toda uma discussão durante a tematização do futebol a respeito desse fato, e foi interessante o professor ter registrado que as crianças atribuíram significados distintos àquela atitude preconceituosa que alguém teve. E é óbvio, né, que muitas conversas foram feitas sobre isso. O professor selecionou materiais para que as crianças pudessem entender o que tinha acontecido, como isso que tinha acontecido é absolutamente inaceitável, como isso precisa ser banido das nossas vidas, não só dos estádios, mas das nossas vidas. Qualquer atitude preconceituosa não pode acontecer na escola, fora da escola, em qualquer ambiente, nas nossas casas, etc. Ou seja,
toda essa discussão foi feita e foi um destaque que o professor fez ao modo como as crianças entendiam aquela atitude. Nem todas entenderam num primeiro momento como uma atitude preconceituosa, viram nisso uma outra questão, viram inclusive na reação do Daniel, né, do atleta, né, Daniel Alves, viram até uma atitude reprovável, mas foi devido a essa discussão que o professor realizou que as crianças se deram conta o significado que alguém teve ao fazer essa atitude altamente reprovável. Bom, já no trabalho de 2021, ou naquele conjunto de trabalhos, né, que foram agrupados na publicação de 2021, vocês perceberam que numa certa passagem a professora Carolina, ela, até porque o vídeo também foi apresentado aqui nos nossos encontros, né, a professora Carolina, ela lê para as crianças um texto sobre jongo publicado na revista Ciência Hoje. Ou seja, esse texto traz um fragmento da história do jongo. A professora, um conjunto de professoras da mesma escola tematizou, entre outras práticas corporais, da tradição nordestina, ela tematizou também o forró, e elas tematizaram o forró durante a quarentena e apareceram o xote, o baião, o chachado, os gêneros musicais que têm relação direta com o forró. As professoras também trabalharam a história, também trabalharam as pessoas que dançam forró, os locais onde se dança forró. As professoras valorizaram as vivências com forró, a gestualidade do forró, mas a questão dos gêneros musicais também apareceu. Assim como vocês viram no vídeo, leram no relato de experiência, a professora Carolina não trabalhou somente com a história do jongo. As crianças dançaram, conversaram com uma jongueira, conheceram várias leituras possíveis sobre o jongo, conheceram os adereços, as tradições, etc. Ou seja, entre tantos conteúdos, eu fiz esse pequeno destaque da história, dos gêneros musicais do forró, e no trabalho que o professor Leandro e a professora Cindel realizaram sobre o basquete, vocês perceberam que foi transformado em discussão, em assunto relevante, em questão que foi abordada ao longo de vários encontros, a representação que os meninos tinham sobre as meninas na prática do basquete. Então, o assunto foi a questão, talvez, o conteúdo mais importante, quando eles receberam uma mulher cuja história de vida está relacionada ao basquete para conversar, eles também perguntaram para ela como ela se via enquanto mulher no meio do basquete, etc. Então, a questão da representação da mulher no basquete foi transformada em conteúdo durante essa tematização, e o trabalho da professora Aline, que vocês leram lá, Brincadeiras na Quarentena, uma das questões que foi abordada, entre tantas outras, foi como que as crianças estavam brincando nas suas casas. E as crianças narraram, mostraram, fotografaram, escreveram, encaminharam para a professora as brincadeiras que estavam fazendo durante a quarentena e como funcionavam essas brincadeiras. Então, esta passagem nestes 8 relatos de experiência mostra uma noção de conhecimento abordado durante a tematização, ou seja, conteúdo do currículo cultural, uma noção bem mais ampla que aquelas outras noções, como vocês viram, abordadas nas outras propostas da educação física. Isto não é melhor, isto não é pior, como a gente disse já, o Mário disse, eu estou repetindo, esta é a singularidade da proposta. Entre outras, esta é uma das singularidades da proposta. O que o trabalho do professor Ivan já mostrou é que o conteúdo ele emerge das problematizações, e a problematização aqui precisa ser entendida também no campo da perspectiva cultural da educação física, que é uma noção diferente daquela tão conhecida da obra freiriana. Então, se vocês perceberem nos relatos, é a partir daquilo que o professor e a professora vão vendo, vão ouvindo, as crianças vão fazendo, vão dizendo, ou narrativas sobre aquelas práticas, ou sobre as pessoas que delas participam, que vêm do lado de fora da escola e invadem as aulas, e é nesse processo de conversar sobre, nesse processo de reorganizar uma vivência, nesse processo de produzir uma outra forma de fazer a vivência, ou produzir uma outra narrativa sobre as práticas e sobre as pessoas, é que estão os conteúdos
Por isso que nós estamos aqui dizendo que os conteúdos na perspectiva cultural emergem das problematizações que, por sua vez, costuram as situações didáticas. Os conteúdos também vêm de fontes variadas. Eles podem estar num vídeo, eles podem estar no pronunciamento de um convidado, de uma convidada, num texto lido pelo professor, na gestualidade que uma criança demonstra, na gestualidade que o professor também apresenta, ou seja, os conteúdos vêm de lugares, né, de vários lugares, de várias maneiras, de várias formas. Os conteúdos, eles são, como a gente já disse várias vezes, eles são acessados, eles são postos em circulação. Vejam bem que nem o Mário, nem eu dissemos, eles são transmitidos, são ensinados, são apreendidos. Os conteúdos são colocados em circulação. Como as crianças interagem com eles, como as crianças os acessam, dependem muito do contexto, do repertório anterior, do repertório que a comunidade cultiva, do repertório do próprio professor e da própria professora. Então, não dá para afirmar que tal conteúdo foi transmitido, tal conteúdo foi apropriado. Diferente, né? De uma maneira muito diferente como acontecem nas outras propostas. Tudo isso nos leva, portanto, amigas e amigos, a ressignificar o conceito de cultura corporal. Então, cultura corporal, que é o objeto da educação física, nada mais é do que tudo aquilo que envolve, que se diz, como se faz, como se produz, todos os significados que estão em conflito, em confronto, que resultam do encontro de várias visões sobre uma mesma prática corporal ou sobre as pessoas que delas participam. Então, se a noção de cultura é esse território em disputa, se a cultura corporal é toda essa produção de conhecimentos alusiva às práticas corporais, a cultura corporal é em si esse território que está em constante conflito. É um território, como diz bem o professor Tomás Tadeira da Silva, é um território que está lá sendo disputado. Cultura enquanto texto, enquanto produção discursiva, cultura enquanto cultura corporal, enquanto todo conhecimento alusivo às práticas corporais ou às pessoas que delas participam. Cultura corporal, portanto, gente, a cultura corporal na teoria curricular cultural da educação física é diferente de cultura corporal na perspectiva crítica ou cultura de movimento na perspectiva crítico-emancipatória. Então, são noções também diferentes. Este termo está em disputa desde a sua aparição na literatura em língua portuguesa, lá no meio da década de 80 até agora. Ele vem sendo pressionado, ele vem sendo disputado, inúmeros embates se dão ao redor desse conceito de cultura corporal. Muitas vezes ele é utilizado de forma inadequada, porque ele é utilizado para fazer alusão a propostas não críticas do componente. Ora, cultura corporal carrega em si mesmo, na sua gênese, uma intenção crítica. Não dá para a gente pensar que na perspectiva desenvolvimentista, o professor ou a professora está abordando, tematizando, problematizando essa cultura corporal. Não, porque o objeto é outro, não é esse. O objeto da perspectiva desenvolvimentista é um movimento que é diferente do objeto da perspectiva crítica, cultura corporal do movimento, que é diferente do objeto da perspectiva cultural ou pós-crítica, que é cultura corporal, mas com essa noção de cultura que vocês interagiram ao longo dos nossos encontros. Com isto, conhecimento é tudo aquilo que acontece e tudo aquilo que tem a ver com as práticas corporais, com as pessoas que delas participam. É evidente, e isso está no texto, eu não vou repetir, que nós estamos entendendo que as práticas corporais pertencentes aos vários grupos sociais precisam ser tematizadas na escola. Então, todos aqueles conhecimentos historicamente apagados, silenciados, escondidos ou assassinados, todos aqueles conhecimentos, eles têm o mesmo grau de importância que quaisquer outros conhecimentos valorizados pelas elites. Então, quando a professora tematiza o jongo, quando a professora tematiza o forró, quando o professor tematiza o basquete do ponto de vista das crianças, quando o professor cria condições para que as crianças anunciem os seus significados sobre o futebol,
Esse professor, essa professora estão descolonizando essa visão tão colonizada que nós temos de conhecimento, que é uma visão ocidental, que é uma visão muito alinhada aos resultados do método científico, e nós não estamos aqui combatendo o método científico, muito pelo contrário, ninguém aqui questiona a importância da argumentação científica. O que nós estamos dizendo é que existem também outras formas de conhecimento que não negam o conhecimento científico, e que precisam ser valorizadas, reconhecidas, etc. Nas aulas de graduação, nesse semestre, eu dei um exemplo que eu acho que repercutiu bem, eu vou usar aqui também. Talvez muitas pessoas aqui saibam fazer estirante em pipa, já que Mário usou pipa como exemplo também. Saibam fazer estirante. Esse é um conhecimento, e esse conhecimento ainda não foi narrado, abordado, discutido pelo conhecimento científico, mas ele é necessário para colocar a pipa, né, para alguns, ou o pipa para outros, no alto. Então, se você sabe fazer estirante, você detém esse conhecimento. E talvez existam várias outras maneiras de fazer estirante. Se você não sabe fazer estirante, se você não sabe fazer envergação, se você não sabe nem fazer uma capucheta, ora, gente, fica difícil colocar o pipa no alto, né? Então, vamos lembrar disso, tá? O conhecimento é tudo aquilo que vai nos permitir intervir no mundo. O conhecimento é importante quando ele, de alguma maneira, garante essa intervenção, mas existem várias maneiras de fazer as intervenções. Tudo aquilo que vocês ouviram hoje, tudo aquilo que vocês assistiram é conhecimento, tudo aquilo que vocês pensaram sobre isso também é conhecimento. O que vocês pensaram não é menos importante. As anotações que vocês fizeram não é menos importante. O Mário e o Marcos não têm um conhecimento mais importante, nem um conhecimento menos importante. Tudo é conhecimento, tudo é conteúdo, tudo aquilo habitou o nosso curso, tudo isso habitou o nosso curso, tudo isso é importante. Fiquem bem, se cuidem muito, fica aberto o convite para vocês frequentarem as reuniões do nosso grupo, seja aqui na Faculdade de Educação, seja na Faculdade de Educação Física da Unicamp. Todos nós somos muito abertos à participação, ao crescimento dessa roda de conversa, dessa roda de discussão. Fiquem bem, se cuidem muito, nos encontramos na próxima sexta-feira. Até lá!